Muito rígido o controle, é chato depois? Dinheiro público, né? Primeira questão que se deve analisar é que se trata de recurso de dinheiro público, você tem que fazer prestação de contas rígidas e quando você não segue as regras, você tem que fazer a devolução desse recurso ao erário e a sua devolução é através do seu CPF. Então, tem uma norma específica na lei das eleições, 9.504, tanto nas resoluções do TSE, que determina que o fundo eleitoral tem que seguir regras muito parecidas com as regras da legislação administrativa, né? Segue os mesmos princípios. Então, você tem regras de transparência, você tem que apresentar orçamentos nas contratações, você tem que seguir um preço de mercado. Não que o outro recurso você não tenha que fazer isso, mas o fundo eleitoral específico, primeiro, você tem uma conta específica para receber aquele recurso. E respondendo a sua pergunta, Pedro Paulo, a prestação de contas, ela é mais rígida, sim, para o recurso fundo eleitoral. Porque a punição, ela existe diretamente para o CPF da pessoa. Então, assim, já que a gente está com um especialista, eu acho... Obrigado. Eu prefiro até com que o senhor dê mais contribuições. Eu vou fazer perguntas como se eu fosse uma pessoa, assim, o seu Zé da esquina, que falou assim, não, agora eu vou ser o candidato seu Zé da esquina, tá bom? Como é que eu vou fazer para ter acesso a isso aí? Quanto que eu vou receber? O meu partido, por exemplo? Essa é a grande discussão. Esse é o grande ponto que ninguém consegue entender, né? O James colocou bem apresentado que nas eleições passadas, vejam bem, nós estamos falando das eleições de 2020, 1,8 bi para 5.567, salvo me engano, municípios no Brasil, para poder fazer eleição para prefeitos e vereadores no Brasil inteiro. Agora, para eleger 514 deputados federais, senadores e governador no Brasil, 5,7 bilhões. O pior não é isso. O pior é o modelo político que nós estamos passando agora e com essa discussão do distritão, que vem também arrastando tudo isso, porque nós temos mais de 35 partidos no país, mas nós temos hoje 10 partidos que controlam o fundo eleitoral, porque a proporcionalidade é conforme a bancada de deputado federal eleita. E esses partidos que estão lutando por esses 5,7 bi para poder tirar a minoria. Aí o pessoal fala assim, mas não vale a pena, quem se elege, justo não seria eleger o primeiro colocado, ou quem tivesse o maior número de votos? Tem um artigo dessa semana da Cileide Alves muito inteligente que mostra que apenas 4 modelos políticos no Brasil seguem o sistema do distritão, sendo eles o Afeganistão. Nós não temos modelo, porque você tira, sociologicamente, você tira a possibilidade das minorias. E a democracia e o sistema, ele é todo ele utilizado não olhando só para as maiorias. A democracia é feita com a minoria também. Então você está enfraquecendo a instituição, partidos políticos, colocando na mão de pessoas e dos pequeno grupo de partidos políticos no Brasil. Então esse é o problema. Respondendo, a questão da distribuição. Aí vem a mágica. A legislação fala que cabe aos partidos políticos criar um regimento próprio de distribuição. É discricionário ao presidente. Então, fortalece os 10 maiores presidentes do Brasil. E os seus amigos. E seus amigos. Então, você cria um regime no qual você elege, a democracia vai ficar represada no Brasil. Quando muito, criaram aquele requisito que dentro do partido tem que ser 30% destinado para as cotas, não é isso? Para as mulheres. Não, aí conseguiram agora... Mulheres, cota de gênero, conseguiram agora para cota de gênero, os 30%, e agora também colocaram essa questão que ainda não se aplicou muito em 2020, com essa questão de negros, pardos, da questão da cota racial também. Mas, mesmo assim, a distribuição ela não é justa e igualitária. Dos 5,7 bilhões, respondendo, então 30% vai para a cota de gênero, para gasto com candidatura mulheres. Mas que também o presidente vai escolher para quais mulheres. Mas dentro do grupo de mulheres, você escolhe para quais mulheres. Então vai estar sempre essa discricionariedade, não tem uma regra, não tem uma justa distribuição. E a regra é feita por quem? O problema que nós temos hoje na democracia do país, esse modelo que se foi criado, é que é feito por poucos que querem continuar no poder, que o Pedro Paulo falou. Quando você não tem a manutenção da democracia, e essa é uma discussão que tem na OAB, peraí, Pedro Paulo, você é candidato, mas você é candidato à reeleição, o pessoal já pensa muito assim. Porque Sou contra a reeleição, só para deixar claro, hein? Sou contra a reeleição. Porque quando você cria um sistema que, pelos próprios deputados parlamentares, para poder continuar, você tem essa dificuldade. Então, assim, vamos tentar deixar, assim, de um lado a gente tem essa filosofia, né, de tentar garantir com que haja uma maior, incluir mais as pessoas da sociedade, aquelas pessoas, para poderem também ter acesso um dia a representar as suas pessoas, né, a sua comunidade.
mas que essas pessoas também ficariam reféns dos chefes dos partidos políticos, certo? E de um lado a gente tem agora então esse aumento do fundo com a discussão possível de uma eleição distrital, certo? Em que, consequentemente, esses partidos perderiam o interesse de aderir maior número de candidatos, porque, olha, se eu vou ter muito candidato, pode ser que eu não faça uma bancada mais, certo? Aqui a gente já teve aqui no nosso programa um candidato que foi o 13º mais votado de Goiânia e não foi eleito. Sim. Né? Então, assim, se fosse o voto distrital, ele estaria eleito. Ele estaria eleito. E, então, quer dizer, ele não representa uma parte da população? Então, assim, é claro, entra uma questão filosófica, né, de como seria essa sociedade, mas eu vejo que esse aumento do fundo do eleitoral com essa discussão do distritão, elas são completamente antagônicas. Elas não fazem o menor sentido. Sim, mas aí você colocaria o sistema proporcional como se fosse majoritário. O sentido literal seria que a eleição seria como se fosse de governador. Você votaria no mais votado. E aí você não votaria nas ideias, você não votaria no agrupamento, você não votaria na minoria. E votaria na pessoa, né? Você votaria na pessoa. E aí a barganha do presidente da República deixaria de ser, por exemplo, eu estou usando a palavra barganha, mas a moeda de troca, a conversa, o diálogo, o debate político deixaria de ser com as tendências políticas, com os partidos políticos, para ser com a pessoa. Você fala quando tiver eleito já essas pessoas e na hora Sim. de... Entendi. Não precisa conversar com o partido, conversa com a pessoa. Só que tem um problema, fecha aqui em mim, por favor. É o seguinte, eu quero chamar a atenção aqui para o fundo eleitoral, principalmente com o dinheiro público que vai ser destinado, 7,7 bilhões, acho difícil o Bolsonaro vetar isso, né, até mesmo para ter estabilidade no Congresso Nacional. Mas o meu posicionamento é esse dinheiro chegar lá na ponta, um candidato a vereador lá do Mar de Germano, não chega. Para você ver, o meu partido, que eu fui candidato em Aparecida, recebeu quase 43 milhões de reais. Olha lá no meu processo, lá não recebeu R$1, um valor. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse valor todo que foi destinado para o presidente estadual do partido? Então, infelizmente, como falaram aqui com os grandes, os 10 que comandam, né, presidente de partidos, não recebeu um valor, nem R$1 na conta de ninguém, não ofereceu nada para os vereadores, já preparando para quê? Para as eleições agora de 2022. Preparando, porque se você do outro lado está pensando que é somente 5,7 bilhões de reais, não é. Porque a eleição passada para vereador, eles já guardaram muito dinheiro, então vai ser investido aí quase 8 bilhões em uma eleição nessa, né? Eu não falei o nome do partido, mas todo mundo sabe que eu fui candidato e pelo Solidariedade. E então, ainda chegou o dinheiro lá. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava lá em Pedro esclarecendo para o nosso ouvinte, a diferença também entre fundo partidário e o fundo eleitoral, né? Isso. O fundo eleitoral é destinado para as eleições. E vou perguntar se tem que devolver tudo, né? Boa mesmo. E o fundo partidário é aquele que a pessoa os partidos recebem anualmente. Né? Então, para divulgar a sua própria existência e suas ideias, não é isso? Isso, pagar despesas, né? Não vem só da União, vem também de processos jurídicos, né? Que são vencidos. E aí aquelas propagandas eleitorais tem umas que falam do partido, que são anualmente, tal, uma vez por ano, sei lá quantas vezes por ano. E a época de eleição é dos candidatos. E aí eu fiquei com uma dúvida no comentário do Jamie, que eu queria te perguntar. Aqui que nós estamos falando tem que devolver todo o fundo eleitoral? É o fundo novo que se criaram, gente. Tem que saber a origem desse fundo. Foi com a decisão do STF e com a alteração da Lei 9.504, que decidiu o quê? Que não poderia ter financiamento de pessoa jurídica nas campanhas eleitorais, para evitar a questão da corrupção. Então, essa decisão abriu-se uma outra discussão. Qual é a forma de financiamento de campanha? Entendeu ser o público e privado. Então, hoje, o sistema que nós temos é o sistema misto, que é o sistema público, através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que chama recurso do FEFEC, e recursos privados através de doação de pessoa física até o limite de 10% da arrecadação do imposto de renda no ano anterior. Então, essa é a modalidade que nós temos de arrecadação de campanha para os candidatos. A grande questão que nós temos, e nós temos o limite gasto também, a discussão e o debate que se tem é
o que foi colocado aqui na mesa. É como que isso chega lá na ponta, já que há essa discricionariedade e não há uma regra para que seja feita uma justa distribuição. Mas também contemplando, nós defendendo os partidos, 5,7 bilhões. Pelo quantitativo de candidatos, se for fazer a distribuição, daria, acho que R$100 ou R$80 para cada candidato também. Teria essa situação. Então, a democracia ela acaba não se fechando, né? E aí também, toda aquela discussão de Caixa 2, que nunca acabou. O pessoal fala assim, acabou o Caixa 2. Não, pelo contrário, a legislação vem cada vez mais criando forma de você não contabilizar despesas na campanha. Empurrando o sujeito para o Caixa 2, né? Autorizando, inclusive, algo que está acontecendo na OAB agora. Teve uma denúncia, eu até chamo a atenção, vizinhos reclamam de comitê de candidato a presidente da OAB. Ou seja, hoje se gasta mais na pré-campanha do que na campanha propriamente dita. O Pedro Paulo falou muito bem, nós vamos ter campanha só em outubro, eleição de segunda quinzena de novembro, lá para a próxima quinta de novembro. Então, o que nós temos? Nós temos uma pré-campanha de 3 meses. Isso nós já temos café da manhã, já temos comitê, já temos escritório, já temos propaganda, temos marketing, tem uma estrutura. E isso não é contabilizado. Não é o AB que está errado, os candidatos do AB não. O modelo político brasileiro permitiu isso através do artigo 36A da Lei 9.504, que pode fazer tudo desde que não tenha um pedido expresso de voto. Pedro Paulo também no AB pode chegar aqui e falar, gente, eu peço seu apoio, ele só não pode pedir voto. Beleza, então vocês acham que o Bolsonaro veta? Tá, o Mourão falou hoje que se fosse ele, vetaria, né? Assim, é um verbo assim, um tá no futuro do pretérito, o outro pretérito indicativo. Chamar a Lara Brenner aqui, professor, porque eu vejo o seguinte, e o Bolsonaro usa muito dessa homonímia, né? Que ele usa, a gente fala que a terceira regra do Schopenhauer, ele vai usar palavras com o mesmo significado. Ele vai vetar para jogar para a plateia, a população ficar contra o Congresso. Ou então ter essa discussão. Eu não vou no ano eleitoral colocar. É uma discussão complicada. E eles têm técnica, viu? Essa aprovação de 5,7 bilhões, eu vi lá dentro dos partidos políticos, eles comprovaram que o custo da democracia é mais caro para poder fazer funcionar a democracia. O que seria isso? Parece que o orçamento do TSE é de 7 bi para poder fazer as eleições do ano que vem. É menor que do fundo eleitoral. Então nós estamos assim, nós temos um orçamento com gasto de urna, transporte, juízes, etc. Todo o circuito envolvido na eleição. No Brasil gasta-se mais de 10 bilhões. Acredita no impeachment do Bolsonaro ou não? A essa altura eu não acredito. Acredita, Peterson? Vai depender de alguns fatores, mas